Hoje eu estou com um convidado muito especial, Thiago Anassé. Daqui a pouco nós vamos bater um papo legal. Valeu, galera. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos para bater um papo muito interessante. E eu já queria de antemão agradecer a esse projeto que está sendo patrocinado, financiado pela Lei de Incentivo, a Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Paulo Gustavo. E através dessa lei que foi possível a realização desses episódios, eu agradeço demais a parceria com a Sete Cuts Calcaia. E eu agradeço também a todos vocês que estão aí nos ouvindo, gente. Muito obrigado. Para a população que tem dificuldade visual, tem alguma deficiência visual, galera, é o seguinte, eu sou um homem de baixa estatura, de média estatura, tenho barba branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, uma bermuda caqui, eu estou com um tênis, eu estou numa sala ampla, cheia de quadros, aqui atrás de mim existe um polybarber, que é um pirulito girando, né? O meu amigo Júlio sempre diz que é um pirulito girando. Aqui ao centro nós temos uma mesinha de centro, temos umas canecas pretas do pó de barbear, um telefone antigo em cima dessa mesa, atrás tem uma plantinha, costela de Adão, e do meu lado direito, o meu convidado mais do que especial, Thiago Halley, né? Eu sempre fiquei com dificuldade de saber se tinha alguma coisa a ver com o Cometa Halley, mas é o Thiago Nassé, ele é uma das lideranças aqui do nosso povo em Calcaia, né? E eu fico muito feliz por recebê-lo aqui, meu irmão. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né, a satisfação de poder estar participando desse projeto que tão interessante, que a gente tem acompanhado e né, dizer a todo mundo que está assistindo, espero que seja uma conversa agradável, vai ser muito agradável, né, e é, eu gosto muito de conversar, vai ser uma conversa muito boa. Ah, que bom. O Harley, essa história do Harley, né, eu nasci em 87, né, e ele ficou visível em 86, então tem tudo a ver com o Harley. Na verdade, eu deveria herdar o nome do meu irmão, que seria o mesmo nome do pai, né? Então é Alexandre Pereira de Lima Júnior, e aí ficou reservado para ele. E aí quando mudou, eu ia ser o Júnior, né? O primeiro filho e tal, sou o filho mais velho. E aí quando mudou, de uma hora para a mãe decidiu junto com o pai que seria Tiago, e por conta do cometa, que foi muito alardeado, e aí a gente acabou recebendo esse nome, né? Tiago Que Halley. bacana. Eu fiquei pensando nisso, né? Quando eu vi o nome, eu disse, cara, tem alguma relação? Porque quando você vê também alguns nomes cearenses, o cearense, ele é um nome, aliás, o cearense, o nordestino, dos nordestinos, acho que é o que tem um nome mais nordestino, o pessoal do Tem Ceará. tem uma identidade, uma raiz, né? É, E aí tem um fato interessante sobre o nome, porque assim, a gente teve recentemente, já até não sei se a gente vai ter vai. assim, a minha filha, né, a minha caçula, que nasceu inclusive, tem 1 ano e 5 meses, né? Ela é a primeira indígena lá da nossa comunidade, que é a reserva indígena Tabuzana Seca, ali no Alto do Garrote, a ter no nome dela o nome do povo. Essa é uma garantia recente, né? O Conselho Nacional de Justiça, né, teve uma resolução conjunta que garantiu aos povos indígenas ter o nome do seu povo no seu nome como no registro civil. E aí, quando fui no cartório, né, a gente nasceu aqui em Calcaia, nasceu em Calcaia, a gente foi no cartório fazer o registro, a moça lá do cartório disse, poxa, mas é possível e tal. Eu, não, tá aqui a resolução, garante ela. Não, eu tenho que consultar o jurídico do cartório, saber se realmente a resolução é válida, tem isso. Eu, tranquilo, é direito, você precisa ter a informação correta. E aí ela foi, voltou, não, a gente, é verdade, está aqui a resolução, confirmou a resolução, não somente o nome do povo, mas o local onde ela mora, e a gente conseguiu fazer isso com a menina. E aí depois eu fiquei pensando, né? Veja só, em 86, 87, o meu pai não teve problema nenhum em pegar o nome de uma cometa que passou aí aleatoriamente e colocar num dos meninos, né? E para que eu pudesse colocar o nome do povo, né, na minha filha, que ela se chama Eva Luísa Moraes de Lima, a Nacé tá lá, eu tenho que recorrer a uma resolução, dar todo um trabalho, né? Um pouco dessas dificuldades, desses desencontros, né, que a gente chama até chama questão indígena. Eu acho que por que questão algo
difícil, algo que a gente tem dificuldade de lidar, essa própria noção da própria natureza da identidade. Que a gente aceita algumas coisas que são externos e às vezes nem dialoga com a gente, mas algo que é intrínseco, que tem a ver com a identidade, com o fato de estar no território, né? Você ter a força de uma lei e ainda assim ter dificuldade de aplicar. Eu fiquei imaginando ao longo do tempo como a questão do nome tem muito a dizer sobre a própria pessoa, né? Isso você olha, por exemplo, o povo judeu, ele tem uma relação muito próxima com o nome, porque o nome tem um significado muito maior do que simplesmente um adágio, né? Do que simplesmente um rótulo. Ele tem a ver com a personalidade, tem que a ver com aquela Personalidade. família, com aquela E, tradição. e também a expectativa, né? O que, que eu pretendo para aquele, uma história tanto de passado, né? Mas também de perspectiva de futuro, né? E eu acho que a gente, na região que a gente vive, no Brasil, a gente não tem essa. O nome é só um desejo do pai, às vezes qual o significado, não tem essa relação. Não, eu pensei, gostei desse nome, simpatizei com esse nome e coloco esse É, nome. aqui no Nordeste a gente vê muito uma relação tradicionalista religiosa, né? Porque quando você nasce e esse nascimento está atrelado a um santo, um padroeiro, isso vai com certeza ser transferido para o filho, né? Francisco, Antônio, Raimundo. O meu pai não era para se chamar Antônio, tinha outro nome. Aí ele nasceu laçado tem que ser Antônio. Então tem essas É, relações também tem todo esse com- folclore, essa tradição é. que é bela por a questão tradicional, mas ao mesmo tempo tem essa relação, né, de afinidade com a E, questão do momento que a pessoa viveu, é, nasceu. o meu Tiago tem influência bíblica também. Então tem muito dessa relação da religiosidade, esse sincretismo religioso muito forte que a gente tem na nossa região também. Legal. Tiago, assim, para quem não sabe, né, existe uma dificuldade das pessoas entenderem as comunidades tradicionais, principalmente os povos originários, né, que deram origem aqui, que viviam aqui como povo, como nação, é, e que fazia parte de toda uma trajetória, e com a chegada dos portugueses, com as invasões que houveram, né, e com todo o massacre que houve, e aí eu queria que você explanasse um pouco para nós o que significa a Nassé dentro da sua concepção, o que significa hoje o território que você vive, levando em consideração que muita gente não sabe, mas fica uma informação, os povos indígenas no Brasil todo nunca deixaram de ter guerra contra eles, né? Por exemplo, quando você olha para o povo africano que foi trazido escravo para cá, em uma certa medida essa guerra acabou. Mas os povos indígenas, eles continuam até hoje, através do garimpo, dos proprietários grandes proprietários de terra, continua ainda uma guerra. E o que significa, assim, esse contexto que você nasceu, cresceu, viveu e... Tem várias questões, né, que você traz que são interessantes, mas assim, para tentar. E aí, assim, eu discordo sobre a questão do povo negro. Eu acho que a gente hoje, inclusive, a violência urbana, os problemas, a desigualdade social, acho que ainda é um É, pouco desse retrato do de que fato, foi de fato, de o fato. que o povo negro acabou De sofrendo. fato, Mas acaba ficando muito acaba na ficando muito periferia. periférico, Isso. um assunto É, mais. olhando por esse contexto social, sim, é verdade, tem razão. Mas trazer essa ressalva, mas dizer o seguinte, com relação à identidade indígena, né, o, a violência que foi o processo de ocupação do território brasileiro. Eu acho que um povo que tem dificuldade de se encontrar com a sua história, precisa, para entender a origem, para entender muitas coisas que acontecem hoje, que estão presentes hoje na forma de sociabilidade que a gente está aqui hoje, como a nossa sociedade está organizada, os lugares, as memórias, as pessoas, essas relações de hoje, elas não nascem de forma aleatória. É muito raso a gente querer entender os processos apenas analisando o hoje. Você precisa ter essa disposição de entender como que se deu a ocupação do território brasileiro, o que era o Brasil no século passado, no século anterior, o que se trata se entende como projeto de desenvolvimento desse país, projeto de ocupação disso, e aí a gente chegar até a história indígena que esse país tem, eu acho que é preciso e defendeu, acho que há uns 1645, como uma lei, né, que, olha, prevê lá o ensino da história africana, o ensino da história indígena,
É um avanço e a gente precisa avançar nesse contexto, porque a história indígena não precisa ser resgatada e estudada apenas pelos povos indígenas, né? É dever de todo cidadão brasileiro que tem interesse e um compromisso sério com esse país procurar entender essas relações. E assim, tem uma frase, tem duas frases que eu gostaria de trazer para exemplificar um pouco esse momento, que são de pessoas que são indígenas. Uma se trata de um indígena do povo Tremembé, e aí essa relação muito forte com o movimento indígena, a gente acaba tendo essas trocas com outros povos, né? O povo indígena Tremembé lá de Itarema, que é o pajé Luiz Caboclo, né? Inclusive ele dialoga o seguinte, que houve um tempo nesse país que foi necessário o silêncio, né? Se calar, porque isso era perigoso. Nós vemos num país que até num estado, o estado do Ceará, que um relatório provincial, 1863, declarou extinto, ou seja, não existem mais indígenas no Ceará. Né? Então, esse processo tão violento, né, de ocupação do território, de usurpação do território, de extermínio, é um verdadeiro genocídio da história, né, dessas pessoas. Era uma população gigante quando chegou aqui no país, e quando, a partir desse momento que para legitimar essa ocupação, pô, eu chego na sua barbearia aqui. A única forma de eu entrar aqui, né, ou você me convida, ou eu forço a entrada. Entrar. Se eu quiser tomar de conta disso aqui, ou eu compro, ou eu tomo. É uma relação muito simples. Não tem como eu entrar na sua casa e me instalar aqui, me instalar nesse lugar, dizer que agora me pertence, se eu não lhe eliminar. Então, é muito claro isso, para chegar, para que o projeto de colonização desse certo, esse processo de dizimação, de domínio e tal. E aí, nesse relatório provincial, de várias guerras, de vários massacres, de domínio, né, ele vai dizer que no Ceará não existem mais índios, não existem mais. E aí, no mesmo relatório, o parágrafo diz, e os que aqui ainda existem, ele diz que não existe, mas ele coloca, olha, os que aqui ainda estão habitando, eu digo, é confuso. Tem ou não tem? Te decide aí. Ele diz que estão espalhados, dispersos, né? Essa noção da própria utilização, da integração desses indígenas que habitam, mas estão por aí, escondidos, estão se escondendo, estão se integrando, convivendo em alguns espaços. E aí, nessa perspectiva, essa guerra ela faz com que as pessoas elas escondam a identidade. Escondam a identidade, digam, não, não, neguem a identidade. E aí onde o pajé Luiz Caboclo disse que houve um tempo que foi necessário se calar. Né? E aí até a própria história. Sendo que também, só fazendo um adendo, né, houve um processo de resistência muito forte, né? E essa resistência ela foi rechaçada com muita bala, muito massacre, muito sangue. E que muitas pessoas não entendem que, por exemplo, alguns monumentos centrais de cidades, que hoje é aclamado como sendo sacro-santo, foi um monumento de flagelo. Uma referência a essa violência, né? Exato. E aí o silêncio também é utilizado, isso aqui a história tem um pesquisador, que é o Michel Polak, que é muito forte, que ele vai dizer que o silêncio como estratégia de resistência. Se de repente aquele lugar não se torna um ambiente seguro, eu nego a identidade. Né? Se dissesse que era indígena, morria. Né? Se dissesse que era indígena, dono de um território, a guerra era maior ainda. Até mesmo a língua, né, ela não poderia ser falada, porque se fosse falado, eles eram caçados. Né? E aí um projeto de ocupação, né? De tentar chegar e tomar o território. E aí como a melhor, eu digo que o direito supremo é o direito à identidade. Você conseguir ser quem você é. Você poder. E aí quando eu assumi a identidade indígena, isso me dava direito, olha, eu sou dono. A terra é minha. Inclusive a Sesmaria do povo Manassé, né, que vai do rio Juá até o rio Silpé, lá em São Gonçalo do Amarante, né, um quadrado de aproximadamente 36 hectares, né, que seriam léguas, né, 6 léguas. Quando se assume indígena, eu tenho o direito à posse. Aqui é território nosso. Né? Então, se eu digo que não tem, não tem dono. Se não tem dono, eu posso utilizar a terra ao meu bel prazer, eu posso utilizar o espaço. Então, esse processo muito violento, né, de é, fazer com que os indígenas escondam a identidade para poder tomar o que era deles. Aí entra um processo muito doloroso,
que eu acredito que, tipo assim, passaram-se os anos, não se resolveu essa questão, ficou a resistência adormecida, mas ao mesmo tempo, aqueles primeiros invasores foram transmitindo essas terras que não eram suas, diga-se de passagem, para até chegar na geração atual que se considera dono, posse da terra, porque já tem cerca, já tem fazenda, já tem E- agricultura, açude. E aí uma das grandes questões do senso comum é exatamente isso. Esses índios vagabundo, invasor de terra, que não é mais índio, não existe mais índio, que tem ninguém andando nu. Eu já escutei isso e me causou assim uma espécie de espanto, né? Ao ponto de dizer assim, cara, a que tamanho vai a ignorância das pessoas? E aí, assim, e aí o pajé Luiz Caboclo, ele continuou. Houve um tempo que era preciso se calar, né? Mas agora a gente precisa falar. É uma história que precisa ser contada, né? E aí onde eu trago a outra referência. Eu falei que era duas, né? E a Ana Clécia Pitaguari, lá em Pacatuba, do povo Pitaguari, que é uma liderança. E ela, assim como eu, tem o olho claro também, tem a pele um pouco, até mais clara do que a minha. E ela diz, olha, o processo, e é muito forte isso, quando eu escutei ela dizendo isso, eu fiquei, ela diz, olha, o processo de ocupação desse território, ele foi tão violento, que eu trago no meu corpo, no meu rosto, As essas marcas. marcas desse processo, de que foi essa violência. Esse olho claro aqui, ele foi fruto de um estupro. E a gente tem dificuldade de, às vezes, de querer negar isso, mas olha, é sim, essa mistura foi uma mistura provocada. O português que veio aqui, ele veio para dizer, não, não tem mais indígena, não é mais indígena, deixa de ser indígena. E aí estrupa, né, mistura, faz casamento, roubavam as É, indígenas. Então, assim, e para tentar provocar essa mistura violenta, né, para dizer, não, não existe mais, não são mais indígenas, não tem cara de indígena, não tem mais. E é isso que eu digo, olha, o direito à identidade, de você ter uma noção. Eu digo, olha, não, eu posso sim até ter passado por esse processo violento e trazer no meu corpo essas marcas, mas essa identidade, né, de alguém que tá ali num território, a família do meu pai se perde, né? E a da minha mãe também são primos, né? Meu pai e a mãe são primos. Se perde na história, na região do Garrote, o processo de ocupação, entendeu? Você não encontra registro em cartório dos antepassados, né? Que é pô, como que pode a pessoa nascer e não foi registrada? É porque não tinha a tradição, uma tradição de memória e uma relação oral, né? O registro ele vai vir a partir do processo de ocupação. Se perde ali na região do Garrote, nessa região dessas andanças entre Garrote, Matões, e aí você consegue, então, a partir dessa relação com essa rede de famílias e você buscar essa identidade. Mas é interessante que houve um tempo que é preciso se calar, né? E o silêncio como estratégia de resistência, mas a forma como o complexo industrial e portuário do Pecém, ele foi mexendo, chegou no território e disse, olha, essa galera que sempre esteve aqui, agora de uma hora para outra vão ter que desocupar o território para poder instalar o complexo industrial e portuário do Pecém. E a forma como o complexo ele traz essa relação muito forte com a reorganização e a mobilização do povo Anacé. Então tem isso. Até a interessância. Mas antes foi do, tipo um evento catalisador, né? Antes do Porto, ninguém ouvia falar. Eu já ouvi muito isso. Antes do Porto não tinha indígenas. Antes do Porto. É lógico, o povo não tinha uma motivação. As pessoas usavam o território, as pessoas tinham as suas relações com os grupos familiares, tudo, mas você não tinha uma ameaça. A partir da ameaça, eu digo, como que eu vou resistir a isso? E aí foi nessa busca pela identidade, pela busca, a conversa com os mais velhos, e alguns até dizendo, olha, gente, não vamos mexer com isso não. Em 1777, a Lagoa do Banana, né, ela se transformou num mar de sangue por conta desse processo aí de dizer que era indígena, por conta de. E as pessoas diziam: não, não tem indígena aqui. Tem indígena, a pessoa que dizia que tinha, eles levavam para a lagoa, mas assassinavam e matavam. Né? Em 1888, né, uma fome severa, eu disse, não, vocês estão com fome? O que tem para vocês comer é carne de cavalo. Né? Então, assim, de muita violência, né? E essas violências elas vão fazendo com que o povo recue desse processo de assumir a identidade e então parem, É, vão forçando a pessoa a se calar e dizer, não, poxa, eu vou dizer, eu vou assumir uma identidade, se eu assumir eu vou morrer. e isso é uma Sobrevivência. coisa tão interessante que tu tá falando, Thiago, porque
muita gente no senso comum também tem a ideia de que o indígena, ele tem muitos benefícios. Tu tá entendendo? Assim, muita gente, ó, só quer ser índio agora porque tem direito à vacina, tem direito a isso. Aí o pessoal começa a dizer, né? Ganha, o pessoal tem um filho ganha R$ 5.000. Que eu não sei não onde foi que a pessoa tirou essa ideia, né? Né? Mas assim, se a gente for pensar a fundo, a gente fica pensando assim, cara, qual é a vantagem que tem de você se identificar como indígena, sendo que você vai sofrer mais uma vez esse ciclo doloroso da Da violência, violência. porque, querendo ou não, esses herdeiros das terras, eles vão resistir. E eles vão se instalar lá e colocar cerca, colocar o muro, e eles vão dizer, não, aqui não entra índio não, e esse Ah, bando de vagabundo aqui não vão entrar não. isso é tão. E aí você se identifica como um povo que é o dono real daquela terra, sendo que você vai sofrer todo esse ciclo novamente de violência, de preconceito, de dores, de uma guerra invisível que muitas vezes ela se torna real, invisível e violenta. Isso é tão forte, o senso comum, é, hum, uns 20, que começo do mês, no final do mês passado, né? Eu estava numa situação junto com um, a gente precisou mediar uma situação e aí trabalho na FUNAI, estava lá nesse processo e aí veio uma viatura, veio um tenente. Eu tô falando de uma pessoa que de certa é um tenente da Um polícia oficial, né? militar, um oficial. E aí o cara quando deu um momento lá que a gente precisa conversando lá, e aí foi a conversa foi no nível mais informal e ele, cara, me tira aqui uma dúvida. Eu digo, pô, é verdade que todo indígena recebe um salário do governo? E assim, eu fiquei assim, pô, o cara tem um nível, o cara tem um acesso a um nível de informação, o cara é uma pessoa que. Mas ele acreditar que isso é verdade. Aí eu fiquei assim, se eu respondia com. Se eu tirava Compro- onda com ele, eu digo, cara, tu acredita em muita coisa, tu acredita nisso. Eu digo, não, pô, tu sabe como é que funciona o governo, o que que é a estrutura do governo. Tu sabe quanto é difícil tu conseguir o teu salário, né, como um oficial, acreditar nessa história. E assim, são coisas que são vendidas assim muito, acho que com muita maldade. Tem um quê de maldade também. E as pessoas saem acreditando nesse tipo de informação. É verdade que a FUNAI paga um salário a cada indígena. De cara, vai lá. Eu tratuo numa região, nós somos 76 mil indígenas, né? Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. 214 aldeias, 76 mil indígenas. E, cara, o recurso que veio para projeto de desenvolvimento, né, foi 176 mil, recurso da FUNAI no ano passado. Né? Se eu pegar dá 2,30 para dividir aqui para cada indígena, cada um desses indígenas, tu acha que tem real, de verdade, tu acha que é sério essa história de que cada indígena recebe um salário, tem uma doação? Aí eu digo, vai lá, um cenário que tu acredita, o auxílio reclusão, né? Todo preso que tem direito. Aí ele começou somente o que era segurado especial, que tinha que contribuir para o INSS. Então, assim, é uma forma maldosa que se tem de disseminar algumas coisas para poder manter privilégios, manter interesses, e as pessoas têm muita facilidade de acreditar nisso. Isso, de certa forma, contribui para a manutenção daquele sistema opressor, invasor e que degrada a imagem da pessoa como ser humano, como brasileiro, né? Porque muitas pessoas acham que, tipo assim, que o indígena ele está em busca de uma supremacia. E a pessoa não entende que, na verdade, não é isso. É, sim, o simples fato de ser, por exemplo, colocou um nome no cartório, é o simples fato de ser reconhecido. E quando alguém se arrisca ao ponto de colocar o nome, já tem toda essa história, esse lastro histórico aí, esse background de lutas, de guerras, de violência que acaba mutilando as pessoas. Aí daí a necessidade da gente ter essa compreensão da história, né? Porque todas essas políticas são políticas de restituição, né? Eu estou restituindo algo, né? Eu não estou dando, né? Eu estou restituindo, né? Aqui, essa Uma caneca, delas é a questão da terra, né, da aqui, a sua demarcação. caneca aqui eu tomei essa caneca. Aí, rapaz, agora o Ferreira tá recebendo uma caneca que é um privilégio. Não tô, eu tô dando de volta, eu tô restituindo, né, algo que foi retirado, né? Então, quando a gente demarca uma terra indígena,
que acho que é uma das políticas mais difíceis, né? Às vezes eu fico refletindo, poxa, por que que eu não demarco uma terra indígena? Por que que é tão difícil demarcar terra indígena no Estado brasileiro, né? Quando eu demarco uma terra indígena, o artigo 231 e 2 vai garantir que essa terra seja de usufruto exclusivo daquele povo. Ela se torna inalienável, ou seja, eu tiro ela do mercado de terra. Jamais vai poder vender, né? Ela se torna indisponível para qualquer outro interesse a não ser o interesse daquele povo. Então, inalienável, não se vende, indisponível, não está disponível para outros interesses que não seja, e ela se torna de usufruto exclusivo para a reprodução física e cultural desse povo. Estou citando o texto da lei para dizer o seguinte: quando eu pego uma terra indígena e eu demarco no processo de restituição, eu estou restaurando um direito, né? Eu estou entregando novamente, não é algo novo, é algo que era deles, até muito mais, povo Tapeba. A Sesmaria deles, 36 mil hectares. Hoje vai ser 5 mil hectares. Ou seja, menos do que era, É, entregando menos do que não, e era. lembrando que a maioria não, acho que 90% desse território está à margem de Território de lagoas margem. e rios, riachos, que é completamente inabitável, assim, É. para se viver com dignidade. Aí o povo nasce aproximadamente 60 mil hectares, né? Hoje a gente tem garantido uma reserva de 543 e está em estudo um outro território, né? Que é o território da terra tradicional, né? Que é certeza que sim, se luta muito, mas não vai ser o que era antes, né? Então, se torna difícil, né? Porque mesmo sendo uma reparação, uma restituição histórica, né? Mesmo assim, ainda se acredita que não, eu estou fazendo uma benese, né? Quando eu dou uma saúde diferenciada, né? O que é saúde diferenciada? Tem lá, dentro da estrutura do SUS, tem um subsistema que atende ali mais próximo à comunidade indígena e tal. Que na verdade é que um agente de saúde, que uma equipe multidisciplinar de saúde, o programa Saúde da Família faz, né? E aí mais próximo. Eu estou apenas reparando historicamente, porque a forma como esses povos foram dizimados e receberam esse contato, e as doenças que foram. Então, é uma política de reparação histórica também. Então, entender essa lógica. Não, eu estou dando direito, eu estou dando uma forma aqui de Um privilégio, um prêmio, né? prêmio. Não é isso, né? Quando a própria política de cotas, né? A política de acesso de cotas. Poxa, eu sou o primeiro da minha família, da minha geração, de todos os outros, a ingressar na universidade. E ainda nem foi antes do sistema de cotas. Poxa, mas quando a minha mãe acessou a universidade por meio de um programa específico, a Universidade Federal, o Programa de Licenciatura Intercultural Indígena, depois, né, eu concluí o meu curso em 2014, a minha mãe em 2016. Então, assim, a gente fez até refletiu sobre isso. Poxa, mãe, eu consegui primeiro do que a senhora ingressar na universidade. O que deveria ser de certa forma, a regra. Então, assim, o primeiro indígena no Ceará no Ceará que fez o mestrado. Então, assim, esses pioneirismos, né? As pessoas, é muito privilégio, não, a gente está, porque, poxa, quantas pessoas não já tem que já conseguiram, agora que os indígenas estão conseguindo, né? Quem de fato é dono do território, quem de fato estava aqui, né? Quem cuida, e aí tem acho que uma outra vertente desse assunto, que vai na linha do direito, que vai na linha da própria uso do território, que é essa discussão referente às mudanças climáticas, que a gente precisa pensar outras formas de convivência. Tá todo mundo agora vivendo preocupado aí com a fumaça e tal. Eu vi até um post semana interessante que quando era a terra de ribeirinhos, de indígenas, de quilombola, lá, fumaça só para eles, ninguém se preocupava. Agora que tá para todo mundo, tá. E várias outras questões envolvendo isso. E o quanto que as comunidades pode pegar qualquer mapa, né? Interessante, na FUNED a gente tem um acompanhamento de satélite, né? E a gente consegue visualizar, né? Tem acesso a alguns mapas mais interessantes, e a forma como os territórios indígenas eles se tornam manchas verdes, né? Preservadas, né? Que o fato de ter aqui 543 hectares ali no Garrote, naquela região preservada,
não é apenas para o bem daquela comunidade. Todo mundo que está aqui usufrui do fato de ter aquele espaço preservado. Ter o Jardim Botânico, o Parque Botânico aqui preservado, não é só porque beneficia todas as pessoas. Ter esse corredor que é a demarcação e o território do povo Tapeba, né? Mesmo com tanto ataque, preservado, não é só um bem. Ter a floresta amazônica, né? Os territórios indígenas preservados não é apenas para aquele povo que Acaba sendo um usufrui bem lá. Acaba um coletivo. bem coletivo, deve ser uma pauta prioritária de E todas as é uma pessoas. coisa que eu não entendo. De tempos em tempos vem alguém e derruba um monte de carnaúba e tal. E é uma das lutas que eu tenho levantado com muita dor no meu coração, que as principais avenidas de Calcaia deveriam ser os canteiros centrais todos com carnaúba. Porque é uma planta nativa, é uma planta que não suja com muita frequência, não é uma planta invasora, como é, por exemplo, o ninho africano, ou indiano, aliás. E aí você tem uma planta nativa nossa que promove um monte de benefícios para as comunidades e ela não é bem aproveitada. Eu acho. E o negócio é tão, só para concluir, e o negócio é tão interessante que tu tá falando que essa luta, ela é dura, ela é árdua pela terra, pelo direito da terra, que mesmo a gente tendo governos que são mais alinhados com a pauta dos indígenas, como direitos de governos de esquerda, a gente ainda assim não consegue avançar como deveria. E tem. Eu entendo muito a forma como os governos, até mesmo de esquerda, têm dificuldade de se manter, até porque eu estava até conversando com o Elmano há um tempo. A gente trabalhou muito próximo com ele na época do Plano Estadual de Educação, né? E aí a gente prestou uma assessoria e tal, tem uma relação muito próxima com ele. E aí quando ele foi eleito, eu disse, poxa, agora a gente vai ter que dividir o governador, que era o deputado dos povos indígenas, ele que traçava as causas, né? Ele Uhum. defendia muito e tal. A gente vai ter que dividir ele com Ele é todos. advogado, ele trabalhou naquele processo todo do Porto Pecém, né? Mais o Renato Roseno, né? Que Sim, na sim. época ele e o Renato eram assessores do João Alfredo, né? Então eles trabalhavam, né? Davam Entendi. assessor. E aí eles diziam, poxa, agora a gente vai ter que dividir o governador, o nosso deputado com o estado como um todo. E aí, assim, como ele se torna governador do estado como um todo, chegam Pra- vários atravessamentos, várias questões que não apenas nessas questões. Então acho que Tem vários é, interesses, né? e assim, você fazer acho que duas palavras que entraram até na moda, né? A governança e a governabilidade, né? Como que eu consigo governar? Preciso entender também como que funciona. É muito complexo o sistema de governo, né? No país como um todo, né? A gestão desse poder. Mas essa questão das aves, da preservação da natureza, é uma pauta que não é apenas dos povos indígenas. Cara, eu fui agora, semana passada, estava lá no sul do Piauí, na região do Mato Piba, né? E aí era, né, a parte do cerrado, cara, só tem os baixões, tudo que é de cerrado. Você imaginou o que é o absurdo de você andar 80 quilômetros de um lado e de outro é só milho ou soja. E você não encontrar outra coisa a não ser milho e soja, o pássaro que tem é o urubu. É quando você desce os baixões, que você vê, ainda tem um pouco da mata e tal, você vê a riqueza que é aquilo ali, o quanto que tem de vida, o quanto que tem de. Ah, mas tá gerando desenvolvimento, tá gerando emprego, é o milho, é a soja, é o agro que movimenta a economia e tal. E eu digo, pô, esse milho e principalmente esse milho, é para alimentar o gado que está lá no Pará, também em território, devastando o território, e esse gado é todo para exportação. Então, assim, eu estou produzindo riqueza, eu acho que vai até na contramão do que é. Eu estou produzindo riqueza, mas para uma riqueza que sustenta e que gera uma acumulação para poucos, né? Os caras estão nem. Isso aí é uma coisa que Sabe? as pessoas não entendem. Não, a relação. Como as pessoas se Quando a gente relacionam? fala, por exemplo, contra, não é contra, mas quando alguém levanta essa demanda, desmascarando o agro, né? Desmascarando assim, trazendo a luz, né? Trazendo à luz essa temática, as pessoas, mas está gerando riqueza para o país. Tá, mas está gerando riqueza para poucos. Mais uma vez, concentração de poder e riqueza na mão de poucos. E aí eu queria que tu falasse um pouco da temática dos quintais produtivos, dessa economia local, porque isso é muito bacana, porque isso é um contraponto a esse sistema que gera uma engrenagem toda e que beneficia os grandes, né, os grandes conglomerados. E outra,
muita gente não entende que, na verdade, quem está por trás do agro brasileiro são empresas de fora. Tipo assim, os grandes conglomerados Os caras estão de tudo na bolsa. Pronto. os grandes conglomerados de os donos de agrotóxicos, os donos de ração, os donos de gado, enfim, dessa porra toda aí. Tipo, a forma como isso é gigante. Os caras não estão preocupados. Lógico que eles têm um prejuízo, tem a perda com a safra e tal, mas os caras estão na bolsa. Então, pera, eles estão, inclusive, o que tem de renda buscando render mais. Né? Não é apenas um negócio ali voltado para aquela produção ali. A preocupação deles é outra, é bem maior. E são grupos, né? Não é diferente do pequeno agricultor que está aqui, que às vezes a relação dele tem dificuldade até de chegar no consumidor final, de pensar. Eu acho que é, é uma. A gente tem várias experiências. Eu fui criado na horta, né? Meu pai é horticultor, tem uma relação muito forte, e assim, uma coisa que ele ficou assim, muitas experiências. Eu considero, inclusive, a horta a minha primeira escola. Aprendi muitas coisas, tive uma oportunidade que eu acho que toda pessoa deveria de ter, que é estar ali com o seu pai no cultivo do território. Aprendi muita coisa, Esse contato, né? e assim, o quanto que eu tinha. Assim, trabalhar é ruim, né? Quem disser que trabalhar é bom, não tá sendo sério, bicho. Não é. Trabalhar não é. É doloroso, é A gente doloroso. trabalha porque tem as obrigações, né? Eu posso ser assim, pô, eu tenho o maior prazer em cortar cabelo e tal, mas tu não quer estar fazendo isso todo o tempo, bicho. Tanto que a gente está aqui também produzindo o que gosta também, as Assim, conversas. mas Não é, a vida não é só trabalho, né? Tem que trabalho. usufruir também, tem que ter um lazer, tem E eu, que. e eu acho que o trabalho tem mais a ver com o que o trabalho lhe proporciona. E aí, mas o pai ensinou muitas lições a partir do trabalho, né, de quanto que da responsabilidade, da própria administração financeira e do cultivo da terra, né? Ficou uma relação muito forte, né, de aprendizagem. Eu tive a oportunidade de passar toda a minha infância, a infância, parte da adolescência, juventude e tal, com ele, e isso foi muito rico para mim. Eu fico até às vezes preocupado de como que o meu filho, de como que eu vou criar sentido para ele, porque às vezes eu passo de uma semana, 2 semanas sem ver ele, né? Viajando, correndo na correria e tal. Saí hoje de manhã, eu acordei ele, filho, escova o dente, vai para ir para a escola. Pronto, chegar em casa no seu horário, não sei se ele já estiver dormindo. Então, assim, eu digo, pô, o meu pai estava comigo direto, né? E fui criado junto, né? É, e aí, do quanto que essa relação de que ele ensinou sempre, olha, o trabalho é difícil, e ele criou expulsando a gente da horta. Né? Ele dizia, olha, não quiser estudar, não, eu e meu irmão, é tanto que nenhum dos dois, a gente planta, tem quintal, a gente tem o quintal da gente, é produtivo, tem lá muitas coisas, tem uma áreazinha de plantio também lá, uma roça da gente, mas assim, ele até brinca, plantar desse jeito aí é muito bom, que é um hobby, Quero ver, é uma forma de distrair. Eu quero ver se vocês plantassem só e fosse para comer, só dependesse disso. dependendo Aí, disso para aí viver. pega muito pesado. Mas a forma como a relação com o território, né, ela é perdida. Você se torna cidadão do mundo. Isso é muito perigoso. Por quê? Nós somos, né, e aí, pessoas que vendem a força de trabalho. Vende a força de trabalho. É uma relação até um pouco marxista também, mas tem muito a ver você vai entender a lógica com a cultura indígena. Vou pegar essa ideia aí que tu tá falando e vou puxar para cá, para questão educacional, Né? daqui a pouco. A gente vende a força do trabalho. Né? Quando eu vendo a força do trabalho para quê? Para satisfazer as necessidades. Né? Uma das necessidades é a necessidade do alimento. Né? E aí, se eu tiver dinheiro, eu consigo comprar o alimento. Então, pronto. Eu não me preocupo de onde é que vem. Né? Já chegou o ponto, já numa aula, eu dizer, olha, o leite, tal, no quarto ano, isso lá na escola Tecla, né? Eu sou professor efetivo do município, estava lá, e dizer para a criança, ó, o leite da vaca, ele não, lá em casa ele vem de uma caixinha. Da forma como vão criando relações que perdem a relação com o território. Eu, como cidadão do mundo, se eu tiver dinheiro, eu consigo comprar o alimento. Mas a satisfação que é produzir o próprio alimento,
E essa produção do próprio alimento, eu crio uma relação diferente com o território. Aquele território não é só o território onde eu piso, não é só o território onde eu ando, não é só o território onde eu tenho a casa que eu moro. Aquele território ele tem a dimensão sagrada porque ele me fornece o alimento. Se eu crio a concepção de que você é cidadão do mundo, que você pode vender sua força de trabalho e que você pode comprar o seu alimento, você não precisa produzir. Se você não precisa produzir, você perde a relação com a terra. Aí a terra ela passa a ter um valor diferente desse valor de Ele não tem mais o produzir o valor alimento. sentimental, né? Não tem mais aquela relação de vivência que um De filho vai vivência e tendo com o pai, criando essas relações de pegar na terra, de tocar, do de pisar no cultivo, da cultivo, de relação, né? pisar. E assim, nos territórios indígenas, principalmente na reserva, a gente tem a experiência dos quintais, né? Os quintais produtivos, e a gente tem inclusive algo muito interessante, que é muito comum também, é que é a partilha, né? Tá, você chega lá com feijão, alguém lhe dá um girimum, você vai criando uma relação de trocas e tal, e aí assim, é uma relação de troca baseada mesmo pautada na relação de amizade, né? Se eu não tenho nenhuma intimidade com a pessoa, não tem por que eu levar nada para ela e tal. E o quanto que essa relação da troca, né, e do cultivo, ela cria também essa relação do quintal, o meu quintal produzir algo, o meu quintal ter algo. E não apenas eu pensar no lugar, lógico que tem isso também, né, como a Só comercialização. para E aí, assim, extrair, né? tem algo muito interessante, que é o Ronaldo, né? É, que é um produtor lá da horta e tal, e ele diversifica muito. Ele, ele, o quanto que ele é. Eu costumo dizer que ele é teimoso, né? Um teimoso e gente teimosa é muito bom, porque assim, eu tenho teimo e é um corajoso, né? A gente nem chama ele de Ronaldo, tem um apelido que a mãe dele com a família Gaspira. E aí é tanto que Ronaldo ninguém conhece, é o Gaspira. Ele tem uma banquinha aqui no centro de Calcaia, ali do lado do mercado, onde ele traz os produtos Pouca dele. gente sabe, mas aquela região ali do Matões, aquela região do Cauípe ali, é um Fornece grande produtor de de verduras e hortaliça e tal, aqui tudo para isso. Calcaia, né? E aí ele, uma vez ele falando comigo, e ele gosta muito de pescar, né? Cara, vamos pescar, tal dia combinar pra ir pescar com ele, tal. Ele gosta de pescar, gosta. Tava, né? E aí eu disse, cara, eu não. E aí começaram a marcar o dia, não, tal dia, não, não posso. Não, não dá, tem essa agenda, não, vou trabalhar e tal. E aí ele foi, quando foi no final, ele disse, bicho, tu tá escravo desse teu trabalho. E aí, cara, virou assim uma chave assim na minha cabeça de eu tô livre, eu trabalho pra mim mesmo. No muito eu tenho que de manhã ali cuidar da horta e tal, mas depois eu tô ali, eu vou o dia que quiser, o dia que der certo. E aí era eu e meu irmão, vocês dois são escravos. Hum, Aí eu virei achar, poxa, aí é uma relação, né? Ah, o cara pode até estar trabalhando, aí tem uma responsabilidade diferente, mas ele tem a mesma responsabilidade, mas o quanto que ele tem uma noção de que, eu trabalho para ser livre. É um trabalho que me liberta, não é um trabalho que me aprisiona, que me escraviza, e como é que é essa relação. Eu trabalho para viver e não para morrer, né? Não morrer, né, e tal.